Fala meus amigos, beleza? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Ontem tivemos a semifinal da Copa do Brasil. Flamengo eliminado, Fortaleza eliminado, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro vão fazer a grande decisão da Copa do Brasil do ano de 2021. O Atlético venceu Fortaleza em Fortaleza por 2-1, tinha vencido o primeiro jogo por 4-0. E o Flamengo deu um grande vexame perante sua torcida, empatou o primeiro jogo em 2-2 na Arena da Baixada e ontem perdeu por 3-0 no Maracanã, frustrando a nação flamenguista. Nesse vídeo eu vou fazer algumas considerações de como essa eliminação do Flamengo pode impactar no futuro da seleção brasileira. Pois se os senhores observar, o Flamengo teve uma grande dificuldade no jogo de ontem de propor o jogo, já que o Atlético Paranaense ele veio fechado para jogar no contra-ataque e o Flamengo teve uma grande dificuldade para propor o jogo, já que os times montados pelo Renato Gaúcho, eles jogam futebol reativo, eles jogam no erro do adversário. E como o Atlético Paranaense estava esperando o Flamengo propor o jogo, o Flamengo teve muita dificuldade em armar jogadas, em criar jogadas. O Flamengo teve muita dificuldade nesse sentido durante a partida. E se vocês repararem, o Flamengo do Renato Gaúcho é totalmente contrário ao Flamengo do Rogério Ceni, o Flamengo do Jorge Jesus, o Flamengo do Domi, até com o Domi mesmo, o Flamengo era uma equipe propositiva. O Flamengo ele dominava os jogos, o Flamengo era um time que tocava a bola, que criava as jogadas e dominava os jogos com os treinadores anteriores. O Renato ele mudou isso. Pelo fato dos times do Renato terem dificuldade em propor o jogo e criar jogadas, o Flamengo teve dificuldade ontem, o Flamengo não sabia o que fazer com a bola. E aí o Atlético Paranaense ficava atrás esperando os erros do Flamengo e nessa brincadeira fez 3 gols aí de contra-ataque. O primeiro gol foi de pênalti, mas originado de um contra-ataque que foi puxado pelo Nicão. E aí o Marcinho sofreu pênalti e o Atlético Paranaense fez o primeiro gol. O segundo gol, a mesma coisa, contra-ataque, o Nicão recebeu a bola sozinho, fez o gol. E o terceiro gol também é a mesma coisa, o Zaivaldo veio lá de trás puxando o contra-ataque, o ataque do Flamengo errou, e aí o Zaivaldo roubou a bola, veio de lá de trás, tabelando e fez o gol. O Zaivaldo um zagueiro, para vocês verem. E aí é que entra a questão da seleção brasileira. Como é que a seleção brasileira vai ter um treinador? Porque ao que tudo indica, se o Tite sair da seleção, mesmo que o Brasil vença a Copa do Mundo, o Tite deve deixar a seleção. Como é que a seleção vai ter um treinador, e esse treinador deve ser o Renato? Como é que a seleção brasileira vai ter um treinador como o Renato Gaúcho que não consegue colocar um time milionário como o Flamengo, um time que tem os melhores jogadores do Brasil? O Renato não consegue colocar esse time para jogar bola. E eu não estou falando aqui de resultado não, porque o Flamengo do Renato não joga absolutamente nada. O Flamengo é um time reativo, o Flamengo é um time que fica atrás esperando o erro do adversário. Só que a gente está falando aqui de uma equipe que investiu mais de 200 milhões em contratações. E eu lembro que o Renato do Grêmio falava, quando eu tiver um time de 200 milhões, meu time vai jogar bonito. E o Grêmio não jogava bonito, e o Flamengo não joga bonito, o Flamengo milionário aí, com 3 jogadores de Premier League, com Kennedy, Davi Luiz e Andrés Pereira, 3 jogadores de Premier League, 3 jogadores que estavam em equipes grandes da Premier League. E o Flamengo não consegue jogar nada. Aí eu pergunto a vocês, se o Renato assumir a seleção, como é que vai ser a seleção brasileira do Renato Gaúcho? Vai ser pior do que a seleção do Tite? Vai ser uma seleção que vai jogar pior do que a seleção do Tite? Uma seleção bagunçada, mais bagunçada que a do Tite? Então aí a gente vai regredir caso o Renato Gaúcho vá para a seleção. E esse que é o problema. Essa eliminação do Flamengo mostra as limitações do Renato como técnico e mostra que a seleção brasileira não pode ter um treinador desse nível. Mas aí nós temos outro problema, que se o Renato não assumir a seleção, quem é que vai assumir a seleção? Quem seria o treinador para assumir a seleção? Seria o Cuca? Um outro treinador pobre de ideias? Assim, o meu sonho seria ver o Jorge Jesus na seleção. Mas a gente sabe que é difícil, que a CBF não vai buscar técnico estrangeiro. Isso é uma hipótese muito remota, seria muito difícil, mas é preocupante. O futuro da seleção brasileira ontem é de se preocupar, caso o Renato Gaúcho venha a ser técnico. Eu espero que a CBF contrate o Jorge Jesus ou contrate um outro estrangeiro, porque com esse tipo de treinador, a gente não vai ganhar 2026, vamos ter dificuldades nas eliminatórias e não vamos ganhar a Copa América de 2024. Então, cabe a nós refletirmos sobre ontem. O nosso futuro treinador pode ser o Renato Gaúcho. Aí nós estaremos na mão de um treinador extremamente fraco.
É isso aí, pessoal, mais um vídeo do canal. Eu peço a você que você se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário. Eu quero saber o que é que você acha aí do Renato Gaúcho como técnico da seleção, o que é que você achou do jogo de ontem, o que é que você acha do time do Flamengo, o que é que você acha sobre o futebol brasileiro, o que é que você acha sobre esse canal. Beleza, galera? Até mais, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.